Existem 3 pessoas na Bíblia que não conheceram a morte como as pessoas normais. É comum dizer que a única coisa certa nessa vida é que teremos um fim, e muita gente acredita que a morte é o fim absoluto de todo ser humano. No entanto, na palavra de Deus existem 3 histórias de pessoas que evitaram a morte física. Mas como isso é possível? Bom, eu vou te contar isso agora. Enoque. O arrebatamento de Enoque é um evento descrito na Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, e também mencionado no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Segundo o relato bíblico, Enoque foi o filho de Jared e viveu durante 365 anos, diferentemente dos outros personagens mencionados na genealogia de Gênesis. O registro de Enoque é breve, mas muito significativo. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O significado dessas passagens é que Enoque viveu em comunhão íntima com Deus, andando em retidão e obedecendo, ao ponto de agradar a Deus, de tal forma que foi transladado diretamente para o reino celestial, sem experimentar a morte física. Isso torna Enoque uma das 3 únicas pessoas na Bíblia que não conheceram a morte comum entre os seres humanos. O arrebatamento de Enoque é um evento misterioso e a Bíblia não detalha exatamente como isso aconteceu. A linguagem utilizada sugere que Deus o levou de alguma forma, possivelmente em uma experiência sobrenatural, para estar com ele no céu, evitando assim a morte física. Esse evento único na vida de Enoque ressalta a importância da fé e da comunhão íntima com Deus, e serve como uma inspiração para aqueles que desejam agradar a Deus e viver de acordo com seus propósitos. Elias. Segundo a Bíblia cristã, o arrebatamento de Elias é relatado no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Elias foi um profeta importante no cenário do antigo Israel, e seu ministério foi marcado por diversos milagres e confrontos contra a idolatria que havia na época. O arrebatamento de Elias aconteceu no final de seu ministério, quando chegou o momento de Deus o levar ao céu. O relato descreve que Elias sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim e anunciou aos seus discípulos, especificamente para Eliseu, que Deus o chamaria. No dia do arrebatamento, Elias e Eliseu foram a Gigal, onde havia até uma escola de profetas. Elias disse a Eliseu para ficar ali, mas Eliseu se recusou a deixá-lo. Então eles seguiram juntos para Betel. Lá, Elias disse a Eliseu para ficar ali novamente, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. Eles seguiram para Jericó. E da mesma forma, Elias disse a Eliseu para ficar ali, mas Eliseu continuou ao seu lado. Finalmente, eles chegaram ao Jordão, e 50 homens da escola de profetas o seguiram de longe. Elias então tomou seu manto, o enrolou e golpeou as águas do Jordão, dividindo-o para que pudessem atravessar com os pés enxutos. Em seguida, aconteceu o momento do arrebatamento. Enquanto caminhavam juntos, apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, e separou Elias de Eliseu. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu olhava. Elias deixou cair seu manto, que Eliseu recebeu como símbolo de que Deus havia concedido o espírito de Elias a ele. Esse evento é um dos momentos mais notáveis da história de Elias, e é mencionado em outras passagens da Bíblia como uma referência ao poder e ao testemunho de Elias como profeta de Deus. Jesus Cristo. Jesus foi crucificado sob ordem do governador romano Pôncio Pilatos, após ser julgado por líderes religiosos. Os eventos que levaram à crucificação de Jesus são conhecidos como a Paixão de Cristo. A narrativa da morte de Jesus é detalhada em todos os 4 evangelhos. A última ceia. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa judaica com seus discípulos. Durante a refeição, ele instituiu a Santa Ceia, onde partiu o pão e ofereceu o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, representando a nova aliança com Deus. A agonia no jardim. Após a última ceia, Jesus foi ao jardim do Getsênime para orar. Lá ele sentiu uma profunda agonia, sabendo do sofrimento que estava por vir. Ele orou a Deus pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento.
mas afirmou que a vontade de Deus fosse feita. Na prisão, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, o traiu entregando-o aos líderes religiosos. Jesus foi preso pelos soldados romanos e levado para ser julgado. Logo depois, Jesus foi submetido a diversos julgamentos, tanto perante as autoridades judaicas quanto perante a Pilatos. Ele foi acusado de blasfêmia e sedição. Crucificação. Jesus foi açoitado, humilhado e finalmente crucificado no Monte Golgota. Ele carregou a cruz até o local de sua crucificação, onde foi pregado pelas mãos e pés e levantado na cruz, entre dois criminosos. Jesus ficou na cruz por várias horas, durante o qual experimentou grande sofrimento físico e emocional. Por volta das 3 horas da tarde, ele exclamou: "Está consumado", e entregou seu espírito, morrendo pelos pecados da humanidade em ato de amor. A ressurreição. Jesus foi tirado da cruz ainda na sexta-feira da crucificação. Ele foi sepultado no mesmo dia num túmulo cedido por José de Arimateia. O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a tarde da sexta-feira até a manhã do domingo, mas em algum momento da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que, ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu. Lucas 24:7. As pessoas começaram a tomar conhecimento sobre a ressurreição de Jesus no próprio domingo pela manhã. Quando o domingo ainda estava amanhecendo, as mulheres que eram fiéis às seguidoras de Jesus foram até o túmulo onde seu corpo tinha sido sepultado. Mas chegando ao túmulo, elas se depararam com uma enorme pedra que selava a sepultura fora de seu lugar. A pedra havia sido removida por um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que tomavam conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam os sentidos. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus tiveram o prazer de ouvir dos anjos de Deus a frase mais notável de todos os tempos: "Porque buscais entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou." Lucas 24:6. Saindo dali, as mulheres contaram aos apóstolos as boas novas. A princípio, parece que alguns deles tiveram dificuldade em acreditar nelas. O apóstolo Pedro também foi correndo ao sepulcro e nele encontrou apenas os lençóis de linho que tinham sido usados para envolver o corpo de Jesus. Depois dessas coisas, Jesus realizou diversos aparecimentos após a ressurreição, até que ascendeu ao céu diante dos olhos de muitas pessoas. A ressurreição de Jesus é a esperança de vida eterna para o crente. Ao ressuscitar, ele demonstrou sua vitória sobre a morte e garantiu perdão e justificação para o seu povo. Jesus ressuscitou, e isso garante que aqueles que creem nele também ressuscitarão. Amém? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.